aí, cavernosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do CTcast, nosso podcast da Caverna das Tribos, aqui no Mutação Festival. E ó, segundo episódio por aqui, Dani Silveira. Nós de novo, tamo junto. E, cara, tá incrível o que tá acontecendo já numa primeira sessão, agora a gente tá indo pra segunda, mas daquele jeitinho, estourando. Isso aí. E ó, a mesa agora aqui tá de peso, queria dizer isso, hein? Luca Martins, seja bem-vindo. E aí, cavernosos, beleza? Gostasse, Muito né? bom estar com vocês aqui, valeu. Está na correria, quase 2 da manhã já. Estamos gravando na madrugada. Chegou! 2 da manhã, Aprendendo boas, novas expressões aqui pra pregação, vou usar hoje. Hoje todo mundo vai rir, com certeza que todo mundo vai entender. Hoje chegou. Luca, agenda cheiaça, né? Carnaval daquele jeito, naqueles picos. Sem dormir nunca. É isso, a galera não dorme pelo capeta aí pulando na rua bêbado, a gente não dorme por Jesus. Daqui a pouco já tá injetando pregando Red Bull, evangelho. né? Não é mais nem tomando. Bastante já Red Bull, bastante Red Bull, bastante. Faz parte, acompanha o missionário. Eu tenho uma curiosidade, quando tem essas agendas assim, muito uma seguida da outra, enfim, geralmente é em época de carnaval, né, que isso acontece. Acaba preparando uma palavra para cada lugar, ou tipo, é uma questão genérica, ou tipo, eu acho que Deus é muito do que tá rolando no momento ali. Eu acho que assim, comigo, quando rola, o que rola da pregação é o que Deus já vem falando no meu coração. Então nós temos fases daquilo que você vai vivendo. O David tá aqui também, italiano, tá aqui acompanhando. Ele vem assim, hoje a gente tava até conversando assim, parece que cada fase é um assunto diferente que Deus vem enfatizando dentro daquilo que ele tá trabalhando em nós mesmos, entendeu? E daí ele é aplicado àquela realidade, onde você tá, como que Deus vai falar, qual ponto principal se tocar, mas não é exatamente assim, uma pregação para tudo, e também não necessariamente é uma diferente da outra, o tema no sentido diferente da outra. Normalmente o que acontece comigo é isso. Tem algo que tá queimando no meu coração e é a partir dali que eu tento prosseguir. A pregação nunca vai ser a mesma, na verdade, né? Nunca é. Você pode pegar os pontos, assim, que você quer tratar aqueles pontos, mas que ela não quer a mesma. Tem que estar livre em Deus e deixar rolar o que rolar, né? E na verdade a gente tá aqui falando com um veterano já de mutação, né? Porque não é o teu primeiro, não é calor, não é o primeiro sempre. mutação, né? Mas, Luca, qual a expectativa para o Mutação deste ano? O que tu acha que Deus está preparando para nós? Enfim, que tem tocado no teu coração em relação a esses dias? Cara, eu acho que assim, a gente tá num momento muito interessante como geração, assim, né? O que Deus está fazendo no mundo. De repente, a gente vai de um lugar de super empolgados, vai acontecer, nós vamos dominar o mundo para um tempo na Terra que parece que voltou tudo, 10 anos, regredimos, não vamos para lugar nenhum, de repente os corações incendiados de novo com projetos, coisas acontecendo que só Deus poderia fazer, tirando coisa da cartola e acontecendo movimentos no mundo todo. Então assim, eu tô muito empolgado com o que Deus está fazendo, cara. Eu realmente quero fazer parte do que vai acontecer. Eu acho que Ele está nos trazendo de volta para Ele. A gente ficou muito tempo pensando em muitos outros temas e como nós poderíamos levar Deus, e eu creio que agora Ele está nos trazendo de volta para Ele, assim. Eu acho que está rolando um return to Jesus. E, Luca, da última vez que tu veio no Mutação, apesar do cabelo comprido, claro, tu trouxe uma questão de evangelismo que é mais a tua área, aquilo que tu costuma trabalhar. Pra hoje vai ser na mesma vibe. Eu não vou dar spoiler na parada, não. Tem que assistir lá. Gravado, sinto muito, você tem que estar aqui. Só quem viveu sabe, literalmente. Mas eu digo, tipo... Não é que eu não sei ainda, eu tô ainda orando aqui. O Miguel. É verdade. Não, porque eu não sei, tipo, eu não escrevo nota de pregação, eu não tenho, tem uns pontos na minha cabeça e eu tento ver o que vai acontecer, assim, pra onde Deus vai nesse caminho ou no outro. Então a gente passa o dia orando e vendo qual o caminho que Deus quer levar. Mas com certeza nós vamos falar sobre pregação do evangelho, porque se você falar sobre isso, só muda o texto bíblico, mas acaba chegando lá também para falar de Jesus. Legal. E falando em evangelismo, tem inúmeros... Eu tenho uma curiosidade em relação a isso, que são inúmeros eventos, né? E cada vez
mais tem surgido, né? Eventos de envio, que tem levantado missionários. E eu tenho curiosidade de saber sobre constância, né? Tipo, como que num evento que envia as pessoas se mantém essa constância para que isso seja algo permanente, assim, né? Que não seja algo momentâneo. Cara, eu acho que uma das principais questões de você se manter vivo com Deus é o desafio da necessidade de Deus para aquilo que você faz. Então, hoje mesmo a gente estava vindo no avião e, cara, Deus deu várias oportunidades para se pregar o evangelho e a gente saiu de lá, assim, impactado com o que Deus fez, palavras de conhecimento que ele deu para o David, foi uma loucura, assim. E aí a gente veio falando exatamente sobre isso, como o desafio da fé de se pregar o evangelho, de você ter uma pessoa que não conhece Jesus e você depender de Deus para falar ali e acreditar que Deus está falando com você para falar com ela e se arriscar naquilo que Deus está te mostrando, como aquilo te mantém vivo. Então, assim, quando você entra numa zona de conforto, que você só faz o que você sabe fazer e você não precisa mais desse desafio de ir e colocar a sua cara e tentar algo diferente, falar com pessoas diferentes, você corre um sério risco de se esfriar. Porque você, mano, você tá ali, você vem dentro do seu círculo, é aquilo, você já sabe, de segunda a segunda é a mesma coisa, mas quando você está em constantes lugares em que você é exposto à necessidade de uma ação de Deus, aquilo te faz sempre correr para Deus. Entendeu? Então, assim, a sua disposição na missão de pregar o evangelho para pessoas diferentes, de querer realmente ver Deus agindo no meio da escuridão, vai fazer com que você, como que eu posso dizer, lute para sobreviver. É como você está no meio de uma selva, entendeu? Você tem que lutar para sobreviver. Você não vai no meio de uma selva ir no mercado e achar, não preciso, vou comprar um macarrão aqui. Não, tem que caçar. E é meio esse o sentimento de quando você está aí no meio do mundo pregando o evangelho para os perdidos. Então, eu acho que o seu interesse de ir a um mundo que não conhece Jesus faz com que você venha para Jesus sempre, para levar ele para lá. Sim. E é importante, na verdade, dizer que nos dias de hoje a gente tem muito acesso às mídias digitais para fazer o evangelismo, né? Sim. E isso é algo muito forte em ti também, que tu usa estes meios de comunicação, assim como a gente está fazendo agora, usando o meio de comunicação a fim do evangelismo. Como Sim. é para ti, assim, evangelizar sem ter o contato humano, por muitas vezes, tendo esse contato por meio das mídias digitais? Cara, eu vou falar a verdade para vocês, assim, eu nunca pensei muito no que estava acontecendo, eu só pensei assim, vamos filmar e colocar na internet e as pessoas verem que Jesus está vivo, entendeu? Não foi nunca uma ação estratégica, vamos fazer isso pensando em tal resultado. Na verdade era assim, cara, as pessoas precisam saber disso. Está acontecendo, Jesus está fazendo, a gente pode pregar o evangelho, as pessoas respondem ao evangelho, tem gente que responde, tem gente que não, às vezes a pessoa é curada, às vezes não. Essa é a vida com Jesus que eu acredito que as pessoas precisam ver. Agora, assim, é muito importante a gente entender que a verdadeira vida online se vive offline, entendeu? Não é uma parada que você só vive online e fica ali. Perde o sentido, você não consegue, porque é offline que se vive e online você só mostra o que está acontecendo fora, tá ligado? Sim. Então, assim, o sentimento é sempre esse. Vamos ver o que Deus está fazendo. Os caras tinham papel e eles escreveram, nós temos câmeras, vamos filmar, temos celular, vamos falar, tem rádio, tem podcast, todas as informações vamos usar ao nosso favor, na pregação do evangelho. Mas eu, como experiência própria, eu não consigo viver só online. Eu não consigo focar, só vou fazer isso online, não. Para mim, perde o sentido. Tem que estar acontecendo alguma coisa fora que ninguém está vendo, que está queimando meu coração, que as coisas estão... Para que eu possa chegar ali e conseguir contar com vida aquilo que está rolando, sabe? Não é só daqui para lá. Não, tem acontecendo alguma coisa aqui e aqui a gente vem só para falar o que está rolando, narrar o que está acontecendo na rua. Uhum. E eu queria saber em relação a isso, porque as mídias sociais ganharam proporção, lógico, mas com isso também veio a cultura do cancelamento, né? Inclusive, não somente para digitais influencers, como até mesmo pastores sendo cancelados aí por alguma colocação feita. O que tu pensa sobre isso e como se posicionar, né, nas redes sociais sem ser cancelado, né? Ai... Eu acho assim... Eu não sei responder, ele vai meter essa. Eu tenho...
primeiro assim, eu não... Você tem como você ser incancelável, entendeu? Uhum. É só você não se dobrar ao cancelamento. Tipo, você vai ser cancelado por quem? Eu nem sei, eu não vejo o que eles estão falando. Então, uma coisa que eu faço é, eu não vejo comentário, eu não vejo o que estão falando, eu não vejo o que responderam do que eu pensei. Eu tento me manter nessa liberdade de, tipo, cara, eu acredito no que eu tô falando, eu acredito no que eu vivo, e eu vou falar sobre isso. E o que você percebe na vida real é que o cancelamento só existe online. Você vai encontrar as pessoas na rua, você não vai encontrar o mesmo tipo de debate, sabe? Então, assim, eu tento nem ver o que está acontecendo. Eu já falei sobre muitos assuntos polêmicos e eu me arrependi de ver o que as pessoas estavam falando, porque de repente eu comecei a condicionar aquilo que eu ia falar segundo o que as pessoas iam achar, e essas pessoas que eu nem sei quem é, e que bem provavelmente, se eu conhecesse, eu não ia ouvir, entendeu? Tipo, se eu fosse pessoalmente, e elas nem falariam pessoalmente, se me encontrasse mesmo assim, falaria na minha cara, não. Então eu acho que assim, a gente é cancelado quando nós nos importamos com a opinião de todo mundo, e na verdade nós temos que se importar com a opinião de só um, que é Deus. Então, assim, essa é a grande preocupação. O que Deus pensa sobre aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou fazendo. Agora, a outra pergunta era como você se manter ou não ser cancelado? Eu acho assim, nós também temos que tomar cuidado de perceber que a internet é uma praça pública, né? Então, você também tem que ter noção de como se comunicar na internet, né? Que eu acho que é a grande dificuldade. Ao mesmo tempo que você não pode ouvir a opinião de todo mundo, você precisa dar a opinião da forma com que você esperasse com que as pessoas dessem também. Então, na internet, eu tomo muito cuidado de nunca atacar pessoas, mas ideias. Então, se nós vamos falar sobre ideias, cara, a gente tira a caixa de ferramenta aqui, vamos bater em ideia, mas nunca em pessoas. Eu acho que esse não é o caminho. E eu acho que esse é o perigo que muitas vezes os cristãos se envolvem. Porque é o ataque direto a pessoas. Não as ideias das pessoas, o que elas pensam, o que elas falam, mas quem elas são. E é aí que a gente perde, porque não é aí que deve ser o debate. E a gente entra no mesmo mecanismo deles, assim. Se nós somos cancelados, vamos cancelar também e tal, e vira uma briga de time, de torcida organizada, né? E é um desafio hoje estar nas redes sociais, se posicionar, criar conteúdo. Hoje mesmo eu fui hackeado, meu canal foi hackeado. Eita. Os caras estavam tentando tirar ele, vou pegar de volta. Eu acho que conseguiram. Aí vem o segundo livro hackeado. O trocadilho de milhões. Eu não queria ter que escrever de novo sobre hackear, mas se rolar, fazer o quê, né? Pode ser, se esse é o caminho. Não existe nada de novo debaixo do sol, vamos ser hackeado de novo. Meu Deus. Mas eu fiquei nervoso, eu fiquei tenso, cara. Nossa. Mas eu acho que eles vão resolver, se Deus quiser. Mas o Lucas justamente falasse sobre as pessoas hoje em dia atacarem o que as outras são, né? E eu quero saber, na verdade, de ti, como que é pra te evangelizar tendo cada vez mais a questão de isolamento social das pessoas, sabe? Eu percebo que os grupos, eles se isolam cada vez mais. Se essa pessoa é diferente de mim, ou se essa pessoa ela pensa alguma coisa diferente de mim, ela não serve pra estar comigo. Como que tu vê isso, essa questão do evangelismo e do posicionamento da igreja cristã quando deveria estar abraçando essas pessoas que, na verdade, estão isolando? Então, mas é porque, assim, a gente vive... Esse tipo de debate, esse tipo de confusão é muito mais online do que na vida real. É muito mais. Tipo assim, as pessoas são muito mais divididas no Twitter, na rede social, do que na vida real. Porque na vida real é diferente. Na vida real, olho no olho, você conversando, falando, é muito diferente a relação. O problema é que nós não temos essa relação real com o mundo. Esse é o grande problema. Então a gente se esconde muitas vezes atrás da mensagem, a gente se esconde atrás de um propósito, mas a gente não vai lá e realmente toca ao mundo, não senta com as pessoas. Cara, se você sentar com as pessoas e conversar com as pessoas, você vai perceber que é muito diferente. Você consegue quebrar esses muros, sabe? Você realmente consegue. Você ir numa rua super alternativa em São Paulo, que só tem maluco de gente que odeia o cristão, e se você sentar ali e começar a conversar com os caras meia hora, e depois de meia hora de conversa, falar assim, mano, eu creio em Cristo, eles não vão te jogar pra fora de lá. Porque você passou lá meia hora, uma hora conversando com eles, e eles te conheceram pessoalmente. Então você pode trocar uma ideia a partir dali.
Mas não, a gente quer, assim, de cima das nossas torres de marfim, da onde a gente está aqui, que aqui de cima a gente quer falar com o mundo lá fora, e não é assim, cara. Você precisa chegar ao mundo lá fora. E muitas vezes, porque nós vivemos nesse ambiente de internet, é só essa discussão, esse debate muito distante que a internet dá, que ao mesmo tempo que é próximo, é distante, porque ninguém é ninguém, não existe pessoalidade, né? Cada um vai, fala o que quer e xinga e fala, porque é um lugar que a internet é possível fazer isso. Muitas vezes você pode fazer isso sem colocar o seu rosto mesmo. Existem... Uma terra sem lei, né? Exatamente, você vai lá. Então a gente acha que o mundo é assim, mas o mundo não é assim. O mundo não é a internet. E a gente acha que o mundo é a internet. E não é. Então, vai na rua, senta aí numa mesa de um bar aí com os caras, troca uma ideia. Vai na frente de um bar gay lá, de LGBT, conversa. E depois fala que você é cristão. E vê se eles vão querer te matar. Não vão. Não vão. Então o debate é na internet. A guerra é ali. Então nós temos que sair desse lugar e ir falar com as pessoas. E aqui a gente conseguir. Porque realmente, de certa forma, você vai chegar. O cara tá com o celular em casa, a mensagem vai chegar. Só que a relação pessoal se dá só pessoalmente. E é isso que falta, eu acho que falta muito nosso, sim. Não é só pregar. Paulo diz em 1 Coríntios 9 que ele se fez para pregar. A gente só prega e nunca se faz entendeu? Então a gente se esconde atrás da mensagem muitas vezes. Já preguei, já falei, mandei um áudio, mandei uma mensagem, preguei no YouTube, tá pregado. Mas ele não fez só isso, ele se fez de fraco para o fraco, ele se fez de judeu para o judeu, de fora da lei, ele se fez, e esse é o caminho mais difícil, é onde leva mais tempo, é onde realmente exige de nós, né? Essa pessoalidade, chegar, vestir os sapatos daquela pessoa e conversar com ela na língua dela mesmo. E falando nessa questão de estar na rua conversando com as pessoas, trocando ideia, tendo uma troca de fato, né, genuína, real com as pessoas. Eu queria saber das tuas experiências, assim, o que tu já viveu nesses bate-papos, assim, tem alguma história que te marcou, alguma coisa que foi engraçada, enfim, algo que tu possas compartilhar com a gente aqui. Cara, eu gosto sempre de falar sobre a última que a gente viveu. E hoje foi um dia muito gostoso com Jesus, cara. Foi muito bom, né, Davi? Mano, a gente já começou cedo, a gente saiu 2 da manhã lá de Cuiabá, dormindo. E aí nós chegamos em São Paulo, chegamos em São Paulo, e a gente tava no Uber lá. E, cara, na hora que a gente entrou no Uber, começamos a conversar e tal, e eu falei assim, mano, vou perguntar pra esse cara. Comecei já... É muito interessante como Jesus te ajuda nas estratégias quando você está disposto para falar. E aí até uma ideia interessante para Uber, essa é uma boa isca para você fazer. E aí usem com os Ubers, né? Aí a gente parou assim, eu falei, cara, você deve ouvir muita coisa dentro desse carro, né? Ele falou, ouço, eu falei, mano, muita gente deve parar aqui e ficar pregando para você, né, não? Ele falou, não, até que não. Falei, não, então a gente vai ter que pregar. Se ninguém tá pregando pra você, nós vamos começar a pregar pra você agora. E aí a gente começou a pregar pro cara, o cara saiu do carro emocionado, falando realmente que ele tava precisando disso, que, meu Deus, isso foi um chacoalhão de Deus, a gente deu um livro pra ele ficou todo assim, perdido. Nessa pergunta assim, cara, nossa, então assim, essas estratégias. Aí depois a gente chegou no aeroporto em São Paulo, a gente tava embarcando pra vir pra cá, e a mulher parou, foi pegar nossa bagagem e ela falou, e aí, vocês vão curtir o carnaval? Estão indo curtir o carnaval? Sim. Aí eu falei assim, cara, a gente vai, mas de uma forma diferente, a gente vai pregar o evangelho, Jesus salvou a gente. Salvou o quê? Que tá bom que vocês me enganam, que vocês vão pregar o evangelho. Eu falei, não, tô falando a verdade, eu sei, é difícil de acreditar nessa cara nossa, mas Jesus salvou a gente mesmo. Nós vamos falar de Jesus, e tirei um livro, entreguei pra ela assim, aí tinha uma mulher atrás dela que começou a rir pra gente assim, feliz que a gente tava falando de Jesus. E a gente, é verdade e tal. Aí a gente sentou, a mulher que estava atrás dela foi a mulher que sentou do nosso lado. Então daí foi o voo todo pregando, falando de Jesus para aquela mulher do lado. E aquela mulher do lado veio falando assim, que aquela mulher que estava lá fora estava super feliz, porque ela só ouve notícia ruim, gente mal educada. E de repente alguém contou uma notícia boa para ela, estava muito feliz de ver isso e tal e tal. Então, cara, é o dia a dia, sabe? É o dia a dia. De se falar sobre Jesus. Deixar isso sair de você. Deixar que isso flua. Tem uma pergunta que o T.L. Osborne fez, numa das últimas pregações no seu seminário, ele falou assim, quanto tempo você consegue falar de Jesus até que você se esgote? E às vezes nós só temos uma mensagem sobre Jesus, é aquela mensagem.
Mas se Jesus faz parte do nosso dia, é alguém que está constantemente no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas brincadeiras, naquilo que a gente, cara, espera da vida, uma hora ele sai, ele sai da nossa boca, ele entra na conversa e as coisas acontecem. Então, assim, eu gosto do que acontece, do que pode acontecer todo dia, das formas mais simples. Para mim, esses pequenos encontros são gloriosos, assim, de um a um, falando com as pessoas. Então, hoje foi um dia muito legal. É sobre estar disponível para sair da nossa bolha, né? De viver aquilo que o outro tá vivendo, né? Aquilo que a gente não consegue visualizar na nossa vida e no nosso dia a dia, mas que o outro passa, né? Com certeza, com certeza. E você ser intencional, sabe? Você realmente pensar, pô, as pessoas falam tanta besteira, você tem que ouvir tanta besteira, você sabe disso? Por que eu não posso falar de Cristo? Porque assim, mano, os caras já falam cada loucura, todo mundo tem uma ideia, e eu vou ser um pouco mais intencional naquilo que eu realmente estou conversando e falar sobre Jesus e tentar trazer um assunto. Por exemplo, esses dias eu fui cortar o cabelo num lugar, São Paulo, cara, louco, assim, a mina que corta meu cabelo doida, assim, acredita em tudo, tatuagem sobre tudo, sabe, assim, muito maluca mesmo, assim. E é uma ideia normal, assim, maluca no sentido de, cara, uma nova visão do mundo. E aí ela começou a falar sobre a história do mundo e o lugar da mulher, e eu fui deixando ela falar, eu falei, realmente, isso, pá, é revoltante. Você vê, os caras até hoje estavam lá na Inglaterra, o cara com a mulher do lado dele, só com o olho de fora. Como isso é possível? Realmente, como é possível que as pessoas achem isso normal? Uma mulher ser tratada como um objeto e só ter um olho de fora porque o marido quer e tal. E a gente começou a falar e toda essa revolta. E eu falei, mano, não foi à toa que o evangelho tomou Roma daquele jeito. Aí ela parou e olhou pra minha cara assim, pô, a gente tava concordando muito bem agora pra você falar de evangelho. Falei, você sabia que as mulheres em Roma não tinham nem nome? As mulheres eram tratadas como se era o nome do marido, aí eles faziam um nome feminino pro nome do marido ou do pai, e daí era a primeira filha, a filha mais velha, a filha mais nova, a filha do meio, com um nome feminino do homem da casa. E a mulher era só realmente um objeto, uma propriedade para a família. E o adultério era errado em Roma, não porque era imoral, mas porque você estava tomando a propriedade privada de um outro homem. Por isso que era assim. Aí aparecem os cristãos que começam a valorizar a mulher como imagem e semelhança de Deus, que acreditam que é errado que você tenha um monte de mulheres e não se case, que acreditam que é errado o adultério, que acreditam que é errado o aborto, que realmente imagina um casamento como algo sagrado para Deus. E aí uma mulher que não tinha valor nenhum, que não tinha nome, encontra uma cultura assim e fala, eu quero fazer parte dela. E não à toa Roma virou o que virou. Assim, o Império Romano foi tomado pelo Evangelho. Por quê? Porque boa parte das mulheres do Império começaram a aderir a esse lugar, que elas eram respeitadas. Tá ligado? E a mulher nunca ouviu isso na vida. Ela imagina do Evangelho a pior notícia do mundo. Mas não é verdade. E às vezes a gente também imagina que é a pior notícia do mundo, porque a nossa ideia de evangelho não é segundo, e esse é um tema do novo livro que eu estou escrevendo, a nossa ideia do evangelho não é segundo a Bíblia, mas é uma ideia que o mundo colocou na nossa cabeça sobre o evangelho. Então, ao mesmo tempo que nós acreditamos em Deus, mas também nós acreditamos um pouco em Deus da forma com que o mundo acredita. Então, muitas vezes a gente pensa que realmente o evangelho é uma mensagem tal, que não sei o quê, que fez um monte de coisa, e realmente teve muitos erros, mas não por conta de Cristo ou da sua palavra, e sim dos seus seguidores. Se a gente começa a enxergar a humanidade por meio da palavra, a gente vai ver todos os benefícios que o evangelho trouxe. E aí a gente pode falar com coragem. Cara, eu gosto de falar sobre a igreja. Eu gosto de falar sobre o evangelho porque realmente trouxe mudanças gloriosas para esse mundo. Verdadeiramente a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. E se não fosse a igreja aqui, eu não sei o que seria desse mundo. Não sei. Talvez nós seríamos um Oriente Médio. Talvez a gente seria uma Ásia, tá ligado? Que acontece tudo isso ainda. Que principalmente as mulheres não têm valor nenhum. Só servem o prazer do homem. E falando nessa questão, acredito que seja importante até falar sobre essas missões, né, que são feitas nesses países e nos países que são mais vulneráveis também, né? E que são missões que saem completamente da nossa realidade aqui, né? Claro,
principalmente pra gente que mora em Santa Catarina, que é um dos estados mais bem desenvolvidos do país, que a economia aqui, enfim, tem um desenvolvimento diferente. Sair daqui para fazer missão como tu faz missão, enfim, África, como que tu enxergas isso, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo um desafio sair dessa bolha, como diz a Dani, sair dessa bolha, sair dessa realidade que é uma realidade completamente diferente e se inserir na realidade do outro, né? Como que eu enxergo isso? Nossa, muito divertido. É muito Agora divertido. Já não tô mais enxergando, tô acordada desde as 2 da manhã, né? Eu acho que assim. Eu acho que só é possível a partir do entendimento do evangelho. Você entende o evangelho. Né? Paulo diz, nesse mesmo trecho de Coríntios, ele fala: embora eu seja livre, eu me fiz escravo de todos para levá-los a Cristo. Então assim, o evangelho te liberta, mas ao mesmo tempo que o evangelho te liberta, ele abre os seus olhos para um mundo que não conhece o evangelho. Entendeu? Então assim, o que você faz com a verdade? O que acontece com você a partir do momento que você conhece a verdade de tudo, da criação, de que Deus entregou o seu Filho por nós e por meio dele nós podemos chegar a Deus de novo e a nossa vida pode ser restaurada e nós somos reconciliados com ele, nós podemos conhecer a Deus. O que você faz com essa realidade que invadiu o seu ser e ao mesmo tempo te faz perceber um mundo que não conhece? Assim, eu não consigo imaginar uma outra resposta ao evangelho senão fazer isso, sabe? Mas eu acho que às vezes muitas pessoas não fazem porque imaginam que elas não nasceram para isso, né? Imaginam que, sei lá, que elas não é um chamado delas isso. E aí já é uma teologia errada, é um entendimento errado que se dá com um pouco mais de humildade diante da palavra e ver que os mandamentos de Jesus foram para todos, que realmente ele queria que todos os cristãos testemunhassem, que todo mundo fizesse parte da obra de Deus, que todos fizessem parte dessa alegria e tivessem a recompensa da felicidade de poder pregar o evangelho em tantos lugares diferentes. E assim, cara, todo mundo que sai para fazer uma ação evangelística ou uma viagem missionária volta feliz da vida. Sempre volta. É impressionante. Você volta feliz de você ter feito alguma coisa. E eu me pergunto, por que a gente não faz isso todo dia, então? Só vai fazer uma vez no ano. Cara, faz isso, vive isso, sai para pregar o evangelho. E quem sabe você vai para a África. Talvez não vá. Talvez seu lugar é outro. Talvez seu lugar é aqui mesmo. Você tem que ficar nessa cidade o resto da sua vida pregando o evangelho aqui. Talvez seja isso. Mas faça isso com paixão. Faça isso entendendo por que você faz. Com muita felicidade e satisfeito. Não só nos frutos que isso possa dar, mas só de simplesmente estar fazendo. Porque existe alegria naquele que semeia e existe alegria também naquele que colhe. Só de você estar fazendo a vontade de Deus e se arriscar nesse desafio e se frustrar no caminho, você vai conquistar a verdadeira felicidade que é na pregação do evangelho. Isso aí. Top. A gente tem nosso tempo aqui a cumprir. Já foi. Já nos avisaram não aqui. Pode atrasar a vigília, porque atrasar a vigília é pecado. Não Já pode. Eu acho que tá dando até saindo no... Mas, Luca, muito obrigada pela participação aqui no nosso CTcast. Um prazer te receber. Foi muito massa o papo. Queria ter tido mais tempo aí pra gente também, conversar. Com certeza. Mas te esperamos numa próxima, né? Porque veterano aqui já é a terceira vez aqui na Caverna das Tribos. Demorou. O que é mais uma vezinha, né? Ou várias, outra. Sim, várias. Tu sempre será muito bem recebido aqui. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. E parabéns aí por todo o teu chamado, tudo aquilo que tu parabéns para vocês aí. Continuem. Faço as palavras da Nath é minha, te agradeço. É uma honra te receber aqui e poder trocar essa ideia. E é nóis, tamo junto. É nóis, eu que agradeço. Inclusive, se quiser deixar, se quiser deixar suas redes sociais pro pessoal. Galera, Luca Martini, se o YouTube tiver ainda disponível, se a gente conseguir recuperar do hackeamento. Qualquer coisa você compra o hackeado 2, dependendo ali como vai rolar. Já fica sabendo. Mas é Luca Martini, aí você encontra. Por aí eu acho que dá pra encontrar alguma coisa. Isso aí, boa. Dani Silveira, encerramos mais um então. Fechou? Mais um episódio do CTcast aqui no nosso Mutação Festival, Mutação 2023. Festival que veio assim, ó, com um diferencial total. Então, se você quiser acompanhar
mais do que rolou aqui no Mutação Festival, acompanhe as redes sociais da Caverna. Nós somos @a Caverna das Tribos. A Caverna das Tribos? Não, Caverna das Tribos. Eita. Eu misturei com... Enfim, é sobre isso. Caverna das Tribos em todas as redes sociais, é só pesquisar que vai aparecer lá. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Falou! Tchau!